começar. Então vamos iniciar agora a segunda parte da aula, a parte menor, já começando a caminhar na direção do Slavnov Taylor e, portanto, de Young Mills. Então, Slavnov Taylor, né, elas vão ser as identidades de Watt, são as identidades de Watt para as teorias de Gauge não abelianas, né? Seria o correspondente, né? As identidades de Slavnov Taylor são correspondentes, né, às identidades de Watt para o caso não abeliano. Então, todo o problema, né, a nossa maneira de derivar as identidades de Watt está se baseando nos geradores funcionais. Então, no caso de uma simetria, vamos botar aqui. Então, vamos só. Depois de falar. Vamos se lembrar. Então, gerador. Vamos pegar uma teoria de Young Mills pura. Pura Young Mills. Né? Então, sem campos de matéria. E nós já tínhamos feito o power counting, tínhamos mostrado que os vértices, quer dizer, a gente tem renormalização da função de onda, tem contratermo de vértice, de trivértice e contratermo de quadrivértice. Os gráficos, né, de Young Mills puro, né, que são divergentes, são o gráfico da alta energia dos bósons de Gauge, o trivértice e o quadrivértice. São os três tipos de divergência, né, que nós encontramos por power counting, né, quer dizer, a divergência dos gráficos era 4 menos o número de linhas externas do campo de Gauge. Bom, quais são as questões, né, que vocês talvez até já saibam bem, mas eu não sei, quem está assistindo o curso fora, você sabe bem, eu vou retomar aqui um instantinho. Quando a gente introduz o gerador funcional, né? Vamos pegar o gerador funcional geral, né? Depois a gente passa para os demais que são o conexo e o one-part reduce. Mas o gerador de Gauge, o gerador funcional geral é esse. Então nós vamos integrar sobre os campos de Gauge. Aí temos aqui a ação de Young Mills e depois os termos de só isso aqui. Bom, lembrando que a simetria de Gauge, nós estamos escrevendo ela dessa forma assim, né? Eu geralmente trabalho com menos isso sobre G. U menos 1, né? E, bom, aí vamos pegar a transformação, a gente está parametrizando a transformação desse módulo exponencial de I, G, aí aqui temos os geradores ômega e aqui os geradores GA. Então, vamos fazer rapidamente aqui a transformação infinitesimal, delta A, vou refazer aqui rapidinho, mas parece que ela ficava, eu estou acostumado a ficar mais ou menos dessa forma, menos G, F, A, B, C, ômega B, ABC, menos DI, ômega A. É isso aqui, né? Exponencial, I, G, vou botar assim, ômega G, ami, exponencial de menos IG, ômega G. Assim, né? Então, primeira ordem, né? Então a gente vai, vamos usar aquela Hausdorff aqui, né? Então fica IG, ômega G, comutador com ami. Então vou botar aqui, vai ficar IG, ômega A, ami B, e aí a gente vai ter o gerador GA comutando com o gerador G. Então isso aqui dá para nós I, F de tanto menos G, F, ABC, ômega
C de A e o A de C. A de C. E aí vamos botar menos G, F, A, C. Tem um sinal, né? Aí menos G, vai ficar BAC, trago o A cá para frente, né? Ou então posso fazer o contrário, posso fazer isso. Menos G, traço A cá para frente, menos ACB, ômega C, amiga, né? E aí GA, vou deixar no GA. Aí aqui eu posso trocar, deixa assim, CB, posso chamar o C de B e o B de C. Então fica menos G, F, ABC, ômega B, ABC. Primeiro termo, né? A gente fatorou. E aí o último termo, que é esse da derivada aqui, vai ficar menos I sobre G. Aí a gente vai pegar o comutador de I, ômega e G, ômega G, com DI. Eu estou dando primeira ordem, né? Depois estou dando segunda ordem. A primeira ordem, então, vai produzir aqui para a gente esse I cancela com esse menos I dá 1, esse G cancela com esse G, e aí fica menos DI. Aí quando eu fizer o comutador vai pegar DI ômega A, GA. Então fica esse menos DI ômega A, GA, tá legal. Aqui eu geralmente trabalho para conversão total menos aqui, então aqui fica menos. Tudo bem. Então isso aqui é a transformação infinitesimal. Muito bem. Aí, o que nós observamos? Aí que é toda a discussão, né? Quando nós integrarmos sobre todas as possíveis configurações de campo, devido a essa simetria, quer dizer, a ação é invariante, mas eu vou dar, a partir de uma configuração, eu posso gerar infinitas configurações que são transformadas de gauge a partir dessa aqui e que vão estar também contribuindo para fazer a soma sobre todos os caminhos, sobre todos os percursos possíveis, né? Então, a partir de uma configuração da qual eu extraio alguma física, né, da qual eu extraio os campos, né, eu posso ter infinitas configurações. Então, nós estamos somando sobre as configurações de campo, mas ao mesmo tempo a gente está varrendo todo o espaço, né, da simetria de gauge. Então tem uma questão aí, quer dizer, não só a questão de contar demais, quer dizer, o overcounting, né, a supercontagem, porque eu estou além, quer dizer, para cada configuração sobre a qual eu posso integrar, eu tenho infinitas configurações equivalentes àquela que dão a mesma ação. Então aí tem toda a discussão, né, que a gente está querendo levantar, para quem não conhece muito bem, ou recordar para quem conhece, que é a ideia falei de Popov, né, de como fazer para limitar as integrações. Porque, na verdade, né, nós estamos integrando sobre todos os campos e nós temos também um infinito extra aí, que eu estou somando sobre todas as configurações de gate. Claro, todo mundo imagina a primeira coisa que a gente pode fazer. Vamos introduzir um gate fixe. Então, a gente geralmente, quer dizer, quais são as características de um bom gate fixe, né? Então, as características de um bom gate fixe seriam eu pegar uma configuração de campo, né, fixar uma condição para essa configuração de campo e aí verificar que se eu fizer uma transformação de gate em cima dessa condição, essa condição não muda, ela varreu tudo. Por exemplo, só vamos recordar aqui, vamos pegar esse delta-mi aqui, essa variação infinitesimal aqui. Então, se nós pegarmos, normalmente, no caso do abeliano, a gente, por exemplo, escolhe esse gate fixe, classicamente falando, né? Então, a gente escolhe e põe essa condição no potencial, faz uma transformação de gate, e isso aqui vai dar para nós mi mais o d'Alembertiano do alfa igual a zero. E aí, a gente pode escrever essa equação desse modo aqui. E aí, como esse operador tem uma função de Green, eu posso inverter esse operador nesse sentido aqui, no sentido da função de Green, aqui. Isso aqui está significando isso aqui para nós. Isso aqui é a função de Green do D'Alembertiano, vou chamar de G0, função de Green do D'Alembertiano, G de x menos x', e aí aqui, derivada linha do amigo. Derivada nas coordenadas linha. Eu estou integrando nas coordenadas linha
Se eu aplicar esse D'Alembertiano aqui no alfa, D'Alembertiano G0 dá o delta elimina a integral me dá isso aqui. Tem um sinal aqui, isso aqui. Então, o que significa isso? Significa que, dada uma configuração, a partir dessa configuração, eu posso encontrar um parâmetro de gauge tal que me leve essa configuração a satisfazer a essa condição. Quer dizer, eu parto de um demi qualquer, e aí faço uma transformação de gauge e vejo se eu encontro parâmetros tais que me façam essa configuração, isso ser zerado. Então, esse aí seria um exemplo de um bom gauge fix. Quer dizer, é importante que a gente consiga inverter esse operador, de fixar alfa em termos da configuração de gauge. Então, para uma dada configuração de gauge, eu posso sempre achar um alfa, o parâmetro de gauge, um conjunto de parâmetros de gauge, no caso não abeliano, né? Encontrar um conjunto de parâmetros de gauge que me estabeleça uma condição que eu queira fixar. Então, só recordando aí, né, o que a gente geralmente faz também, no caso não abeliano, é ver a proposta. A gente pode, bom, só uma tarefinha, se alguém quiser pensar um pouquinho, na QED. Na QED, claro, a gente pode escolher esse gauge aqui, que é o chamado gauge covariante, gauge de Lorentz. A gente pode, por exemplo, também escolher o chamado gauge axial, escolher um vetor NI e impor essa condição. Quer dizer, eu parto com uma configuração ali, aí faço uma transformação de gauge. E aí a questão é, pego esse operador aqui, N escalar D, alfa, igual a menos N escalar A. Será que eu consigo inverter esse operador aqui? Ele existe um operador, quer dizer, vou pegar N dele, vou multiplicar por um operador, vamos supor, supondo que vou pegar esse operador aqui, NI DNI. Se eu multiplicar isso aqui por um operador NI DNI e dividir pelo D'Alembertiano, eu vou ter NI, DNI, DNI sobre D'Alembertiano. Eu posso escolher esse vetor aqui de tal maneira, isso aqui é simétrico, né? Eu posso escolher esse vetor aqui de tal maneira que ele satisfaça aquela condição de isso aqui ser a métrica de Minkowski. Isso aqui dá D'Alembertiano sobre D'Alembertiano, então esse operador aqui inverte esse. Então eu posso tirar alfa em função, então é um bom gauge fix. Eu posso inverter, quer dizer, se N a mim não satisfaz a essa condição, eu posso escolher um alfa que vai me fazer fixar N a mim igual a zero. Tem outras configurações de gauge também, tem o chamado gauge de Coulomb, né? Que é a zero igual a zero, gauge temporal a zero igual a zero. Tem também o chamado gauge de Poincaré, que é muito complicado, depende de X. Tem esse gauge aqui, tem o gauge de radiação, Landau. Gauge de Landau também, né? O gauge de Landau faz parte. É um tipo, né? É um dos. Bom, então a gente pode escolher, tem que escolher o gauge. Muito bem. Então a gente poderia pensar, beleza, eu vou escolher então, vamos chamar de gauge fixing, vamos chamar esse funcional de gauge fixing de G. Vamos escolher um G de A, que vai fazer o papel do gauge fixing. Eu já chamava de G maiúsculo para não confundir com a constante de ocupação dele. Ah, então é verdade. G maiúsculo. de F. Posso chamar de F, né? Mas F nenhum, chamar de F pequeno. Pronto, agora está ótimo. Então, assim, FG. Entendeu? F tá bom, né? F tá bom. Acho que F é o gauge fixo. Onde a gente usa F? Fixo, né? Igual a zero. Então, se a gente puser essa condição, eu vou conseguir. Vou então propor um gauge fixing de tal maneira que eu amarre uma configuração. Então, claro, eu poderia chegar aqui por decreto e fazer assim, ó, vamos integrar T ali, mas vamos modificar o integrando colocando aqui esse F de A. De tal maneira, e aqui mantém tudo igual. Aqui a ação, mais o termo de fonte. Legal, mantendo tudo aqui, vamos fazer assim. Então, quando eu colocar, desculpa aqui. Delta, exatamente. Delta de F de A. Então, quando isso aqui for zero, né, estou amarrando aquela configuração. Isso aqui só vai contribuir quando isso aqui for zero, então eu vou amarrar aquela configuração. Mas, quando a gente amarrar essa configuração, a transformação que agora, essa transformação de gauge aqui eu posso escrever também assim, menos derivada covariante no ômega A.
Porque isso aqui é justamente a derivada covariante de alguém que vive na representação adjunta, né? Quando um objeto está na representação adjunta, a derivada covariante de alguém que está na representação adjunta, vamos chamar um objeto S qualquer, na representação adjunta. Quer dizer, quando o objeto não está na representação adjunta, vamos chamar demi de um certo φ. Então isso aqui é demi φ mais I, G, boto aqui A, GA, atuando em φ. Se for demi de um φ, aqui fica φ, e aqui fica os geradores de A e J, Φj. Então isso aqui é a derivada covariante de um objeto que não se encontra na representação adjunta. Qualquer vale para representação adjunta. Se for representação adjunta, os elementos de matriz do gerador na representação adjunta, a representação adjunta tem a mesma inicialidade, a mesma dimensionalidade que os geradores, né, que é a dimensão do grupo. Então aqui vai ser, por exemplo, um C, posso chamar aqui de um B, então aqui vai ficar DMB, e aqui vai ficar AMA, GA, BC, φC. Só que na representação adjunta, os elementos de matriz são menos I, FABC. Então isso aqui vai ficar mais G, FABC, AMI, A, φC. Aí eu posso botar o B para cá, BAC, e aqui fica o sinal menos, que é aquilo que está lá. Então, quer dizer, na representação adjunta, a gente pode escrever a derivada covariante expondo isso, ou então a gente pode também optar por essa definição aqui, mais IG, comutador do campo com φ. Quando eu adoto a notação matricial, quando eu digo que esse φ está na representação adjunta, então eu expando ele como tendo um φ BGB. Ao passo que o meu campo de gate também está tomando valores na álgebra de Lie, MA, GA. E o φ é φ BGB. Faço o comutador de GA com GB, dá o F, é o que aparece ali. Então a gente pode representar, quer dizer, a derivada covariante de alguém que está na representação adjunta pode ser colocada dessa forma, ou então daquela forma que eu tinha escrito, né, que é exatamente isso aqui. Os elementos de matriz dos geradores se tornam a constante de acoplamento, a constante de estrutura do grupo. Então só estou colocando isso aí. Então, a variação de gauge é essa aí. Então, quer dizer, quando nós estamos, se a gente pegar esse gauge fixing, vamos pegar o gauge fixing de Lorentz, o gauge fixing tradicional. Se eu fizer uma transformação de gauge, então, isso aqui vai em dmi a MA, né, mais dmi ômega A. Então, vai. Então, se eu quiser fixar, a pergunta é, esse operador aqui, eu vou poder inverter ômega A em função de dmi? Se essa configuração não for zero, eu vou atingir essa configuração zero, enquanto que isso aqui seja zero. Depois da transformação, isso aqui seja zero. Então, eu teria que pegar esse operador aqui, dmi, ômega, e dizer que isso aqui é menos dmi a mi. E aí, o meu parâmetro de gauge vai satisfazer essa equação e eu vou poder inverter esse operador aqui. Tá certo? Então, dessa forma eu fixaria o gauge. Agora, o que está ocorrendo aqui quando a gente impõe isso aqui? Quando a gente impõe isso aqui, na verdade, eu ainda não perdi o infinito do grupo. Por quê? Dado uma configuração A, eu vou poder sempre fixar esse meu parâmetro ômega, ele está dependendo do A. Eu fixo o ômega em função do A. Então, se eu estou flutuando sobre todos os A's, meu ômega também está variando. Então, quer dizer, é inerente à integração sobre todas as configurações de campo, ela incorpora sempre uma integração também no grupo. A integração nos parâmetros do grupo, quer dizer, o meu gerador, o meu elemento do grupo, é isso aqui. E esse objeto aqui, à medida que eu vario o A, quando eu fixo o gauge, à medida que eu vario o A, o meu ômega também varia, então eu estou sempre também, tem uma integral a mais que está sempre implícita aí, que é a integral sobre os elementos do grupo. Então, quer dizer, não adianta só colocar isso. Se eu só colocar isso, eu também continuo integrando sobre os elementos do grupo. A ideia de Faddeev, né, sobretudo Faddeev Popov, foi eliminar de vez, né, esse infinito espúrio que o grupo traz. Porque você quer integrar no campo.
mas você acaba sendo obrigado a conviver com uma integração também no grupo, nos parâmetros do grupo. Então eles introduziram aquele famoso truque, né? Que é muito, assim, muito astuto mesmo, né? Muito esperto, de introduzir o 1, né? E colocar o 1, que não altera nada, mas com isso fazer a eliminação do parâmetro do grupo. Só estou recordando um pouquinho para quem se lembra. Normalmente a nomenclatura adotada é essa aqui. Introduz essa grandeza aqui. Delta, vamos dizer assim, delta de A, quer dizer, esse delta aqui depende do campo de gate A e depende de um gate fixo. Vamos chamar isso aqui. Define essa grandeza aqui. Integral. Vamos integrar aqui sobre todos os elementos do grupo. E aqui o delta do gate fixe do campo A mi, do A1. Então, o que significa isso aqui? Significa que meu gate fixe vai estar, eu vou somar sobre todas as possíveis transformações do grupo, de tal maneira que eu vou sempre encontrar uma configuração de campo, quer dizer, eu vou encontrar um elemento U que vai zerar isso aqui. Então eu preciso sempre que o meu G, quando eu variar esses U's todos aqui, eu vou ter que essa condição aqui vai ter que zerar. Então, só um minutinho, a condição é o gate fixo, não é? A condição é o gate fixo. Tem que ser F, só para a gente não confundir Desculpa, bota o F para não... Eu sempre costumo chamar de G, não tá, bota aqui, obrigado. F, perdão. Então tá certo. Então, aqui eu boto o campo U. Vou integrar em U de tal maneira que um certo U, isso aqui zera. Quando isso aqui zerar, eu estou ganhando quando isso aqui zerar, o delta contribui e eu termino a integral eliminado imediatamente para esse U, eu ganho essa grandeza. Poderia se definir assim, mas por acaso eles definiram com menos 1 assim. Porque, na verdade, a gente vai introduzir delta de G vezes delta de G a menos 1. Se eu tivesse introduzido o delta de G, o que vai sobrar o delta de G a menos 1. Eu acho que para sobrar o delta de G, eles introduziram essa definição. O que nós vamos fazer é trazer, colocar aqui delta G a menos 1 vezes delta G. E aí, o delta G a menos 1 vai acabar desaparecendo e vai sobrar um delta G. Mas nada impediria de eu fazer assim. É só uma questão de definição. O primeiro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é que essa grandeza aqui, como eu estou integrando em U, sobre todas as transformações de gauge possíveis, essa grandeza, então estou integrando, essa grandeza automaticamente deveria ser gauge invariante. Então a gente pode verificar, suponhamos que eu pegue esse delta G e pegue o meu A fazendo uma transformação, que eu posso chamar de barrado, uma transformação nova. O barrado. Então vamos integrar aqui em DU, e aqui a gente vai fazer delta de F do A de U barrado atuando em AU. Só que o barrado U, quer dizer, se eu pegar essa transformação e multiplicar por U, eu obtenho uma segunda transformação, por causa da propriedade de grupo, né? Uma segunda transformação. E, como isso aqui, esse U barrado é uma transformação fixa, integrar em DU é a mesma coisa que integrar em DU2 barrado. Então, ao fazer isso, né, bota aqui o 2 barrado, aqui o 2 barrado, então, na verdade, essa integral aqui continua sendo a mesma. Então, quando eu tirar. Então, ela é igual a delta A. Então, no fundo, essa grandeza realmente é invariante de gauge. Como deveria ser? Porque eu estou integrando sobre todas as transformações de gauge possível, então não sobra nenhum resíduo, né, de transformação de gauge. Essa grandeza é invariante de gauge. Então, muito bem, a gente pode trazer. Então, a ideia foi trazer essa grandeza aqui. Foi o truque que eles encontraram para poder eliminar o infinito do grupo, que colocar simplesmente o delta do gauge fixe não permite, porque eu continuo integrando sobre todos os campos, e aí eu estou continuando integrando sobre todos os parâmetros, e aí eu estou sempre integrando no grupo também. Essa integral arrasta consigo sempre a integral do grupo. Então a gente pode fazer o seguinte, tá? Aí é o famoso truque de fazer de Popov, que é justamente colocar o 1, colocar aqui o delta G de A vezes o delta G de A menos 1. E aí aqui manter tudo. Integrar aqui na ação,
integração mais o D1 fonte. Tudo certo. Opa. Não, delta F, tem que aprender. Estou acostumado a botar delta G, tá certo. É porque gauge fixo, G, né? Eu vou falar, mas é fixo, não botar F fixo. Então tá certo. Aí, isso aqui. Então a gente tem essa grandeza aqui. Bom, o que a gente pode dizer a respeito dessa grandeza? Essa grandeza aqui é invariante de gauge. Né? Então a gente, por definição, ela é invariante de gauge. Então se eu fizer uma transformação de gauge, eu posso escrever ela dessa forma. Delta F de A1 a menos 1. Vou colocar desse modo. Tá certo. Desculpa, eu esqueci. Aqui tem perdão. Bom. Não, tá certo. É isso mesmo. É delta, perdão. Isso aqui é o delta F. Substitui logo pela anterior, para fazer a mudança mais nada. Pode substituir logo, né? É. Já o menos 1, né? Então a gente pode jogar e substituir, chamar isso aqui. Isso aqui é integral em D1 do delta F de A1. Então a gente pode fazer uma transformação de gauge aqui, então substituir isso aqui, quer dizer, fazer uma transformação de gauge aqui em cima do A, que elimine esse U aqui, e aí a gente fica com essa integral em D1, explícita, que não depende do campo. Então eu tiro essa que não depende, é a integral puramente do grupo, que é isso aqui que vai me dar o, vamos dizer assim, o infinito, vamos botar o volume que eu estou integrando, o volume infinito do grupo, quer dizer, é o infinito da simetria, o infinito do grupo que nós incorporamos aqui, nessa constante, que vai virar então uma constante geminiana. Então eu vou tirar isso aqui, e aí aqui a gente fica com puro, com a simetria de gauge, a gente fica com puro delta do F de A. Ficou mais ou menos assim. O que você fez foi tirar o U do meio de dentro. Tiago, que aí você, quando você faz você substitui o A por um A transformado de gauge, isso aqui não muda, o elemento de integração não muda e nem a ação de Yang-Mills muda. Então, quando você faz a transformação de gauge, né, você limpa o que está, quer dizer, você tinha isso aqui. Aí, quando você você substitui, você está integrando sobre todos os U's. Você, quando faz uma transformação de gauge, você pode sempre substituir esse AMI, esse AU, por um A. Ok. E aí você tira isso aqui da integral, fica só integral em D1. E aí Você acaba, o que tinha dependência em U, você tira, e os outros são invariantes de gauge. Então eles também não têm. Aí ninguém depende de U, então fatora o U. Exatamente, você tira. Aí fatora o volume infinito do grupo. Esse truque aí foi genial, assim, que é uma coisa assim, né, que você bota e tira, bota o U e tira. Tá certo. Então, perfeito. Então, ficamos com isso aqui. Agora, só dá um sentido maior para isso aqui, né? Quer dizer, quando a gente tem, botando aqui, então, quer dizer, sobrou o gauge fixing, está aqui. O que a gente faz normalmente com o gauge fixing? A gente traz ele para ação. O que a gente faz? A gente transforma esse delta aqui numa integral de I, geralmente bota o fator aqui, bota o meio, né? Faz isso aqui, o meio de dmi a mi a ao quadrado. Quer dizer, o delta, ou eu deixo o delta assim do gauge fixing, ou a gente pode transformar esse delta do gauge fixing numa coisa quadrática assim. Como é possível fazer isso? A gente sabe que, quer dizer, a gente sabe representar a função para o delta de x, a gente sabe que a gente pode representar o delta de x como uma integral em dk, sobre raiz de 2π, vamos dizer assim, exponencial de e elevado aí, dk sobre 2π. dk sobre 2π é aí caixinha. A gente sabe que isso aqui é uma representação da função delta de uma variável. Uma função delta funcional, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu poderia substituir isso aqui fazendo uma integração, substituir essa função delta, fazendo algo desse tipo, integrando aqui sobre um certo parâmetro alfa, sobre 2π, que eu incorporo no n, mas aqui basicamente o que apareceria aqui seria e elevado aí a mi dmi. Vamos colocar assim, a mi dmi a vezes alfa, integrando aqui em alfa. Então eu colocaria, quer dizer, essa integração funcional me dá o delta de dmi a mi a.
Agora, nada me impede eu também introduzir nessa normalização, nessa constante infinita de normalização, esse termo aqui, exponencial de i sobre 2 alfa ao quadrado. E aí, a gente introduzindo esse termo aqui, né, nessa integral, eu só vou estar mexendo na normalização, e aí isso aqui funciona como se fosse um campo auxiliar, então eu consigo expandir, mostrar que alfa A é dNA. E aí substituo aqui e ganho então o gate fixo. Então a gente pode sempre transformar, através da ideia da transformada de Fourier, quer dizer, da representação delta funcional, como sendo uma integral de Fourier nesse parâmetro, eu posso acabar transformando esse gate fixing na forma convencional que nós usamos, que é a forma do gate fixing elevado ao quadrado na ação. Então isso aqui a gente resolveu. Então a gente pode deixar esse carinha aqui, né? Quem é esse objeto aqui? Então esse objeto aqui, para nós, por enquanto, é isso aqui. Esse objeto de gate fixing aqui para nós. Então, nós temos o dNA a menos 1, vou botar aqui delta F de A a menos 1, é para nós a integral em du de delta, né? Isso aqui, então esse delta que ficou explícito aqui, eu já joguei para a ação. Então, joguei a ação agora mais a ação do gate fixing. E aí sobrou para nós esse delta A aqui, que é isso aqui. A definição dele é menos, como é que sei quem é ele? É menos 1. Então, boto aqui o nosso gate fixing do A. O que nós estamos fazendo aqui. Agora, a gente sabe que esse gate fixing, quando a gente zera ele, né? Ao zerar o gate fixing, como a gente viu, aquela transformação linear, o que eu estou fixando é uma relação, quer dizer, aparece uma equação que vai me dar o parâmetro do grupo em função do potencial. Eu posso escrever o parâmetro do grupo em função do potencial, quer dizer, para cada transformação, quer dizer, um conjunto de ômegas é o que me fixa o grupo. Então, eu posso sempre associar, quer dizer, para cada, eu posso imaginar o meu gate fixing como sendo, quer dizer, o meu gate fixing está associado a fixar os ômega A's. Então, quer dizer, quando eu fixo o gate fixing, na verdade, eu estou estabelecendo uma relação entre o gate fixing e os parâmetros ômega A de x. Deixa eu apagar isso aqui. Vou botar assim. Mas o que é o nosso gate fixing? Nosso gate fixing, o nosso parâmetro ômega A satisfaz essa condição, que é essa equação na representação adjunta, né? Que é dI, que é da Lambertiano, do ômega A, mais F, A, BC, DI, aí aqui nós vamos ter A, MD, ômega C igual a zero. Essa equação aqui é a equação a qual o meu parâmetro ômega satisfaz. Então, para cada gate fixing, quando eu fixo esse gate, quando eu imponho esse gate fixing aqui, eu estou fixando, eu posso estabelecer uma relação entre o meu gate fixing e o meu parâmetro ômega A, os meus parâmetros ômega A. Quer dizer, o meu gate fixing, ele pode ser, eu posso fazer essa relação entre o grupo, quer dizer, eu estabeleço uma relação entre o, através dos ômegas, e o próprio gate fixing. Então, deixa eu apagar aqui. Não, você vai apagar. Vamos para cá. Então, o que a gente pode fazer aqui é transformar variáveis, integrar em D1. Eu posso, na verdade, transformar isso aqui na integral, transformar essa variável, quer dizer, o meu gate fixing, ele fixou os ômegas. Os ômegas são um conjunto de ômegas fixa o U. Então, na verdade, o meu U estabelece uma relação de função com o gate fixing. Então, eu posso transformar esse elemento aqui de integração no DG. E isso aqui eu coloco DU, DG. Esse aqui é o determinante, isso aqui é um jacobiano, quando eu faço a mudança de coordenada, né? A mudança de coordenada, isso aqui é do DG. E isso aqui é o delta do gate fixing. Então, isso aqui tudo eu ainda estou dentro do delta A menos 1. Isso tudo aqui para mim é isso aqui. Esse G aqui é o próprio gate fixing. Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Não, é o hábito de sempre fazer desculpa a audiência.
Todo lugar que tiver um G, bota o F, mesmo na constante de acoplamento. Na constante de acoplamento, G é G. Então tá certo. Então a gente fez uma mudança de variável. Por quê? Porque o gate fixe, ele estabelece uma relação, quer dizer, se torna uma função dos próprios ômegas. Para cada gate fixe eu determino os ômegas e dado o ômega, esse ômega fixa o meu gate fixo. Então eu posso transformar os meus ômegas, que são os U's, na verdade, o U é o conjunto de ômegas, né? Então esses ômegas formam o U, eu posso transformar a variável U na variável G. Então é o que nós fizemos aqui. Então tá legal, ficamos com isso aqui. A derivada de U em relação a F. Derivada de U, na verdade, quer dizer, integrar em U, né, o elemento de integração em U é a mesma coisa que o elemento de integração nos ômegas. Isso aqui é o DG. Então isso aqui fica d ômega, vou botar assim, é d ômega dg, df, perdão. Então isso, agora, como esse gate fixing aqui só vai contribuir quando isso aqui for zero, então eu vou, na verdade, essa integração, quer dizer, eu estou integrando df e um delta de f. Então, quando esse f for zero, essa integral imediatamente morre e esse jacobiano aqui é calculado para f igual a zero. Então, dentro desse jacobiano, eu tenho direito de usar o meu gate fixo. Que é o que depois vai acontecer na ação dos ghosts. Quando a gente introduz os ghosts, quer dizer, dentro da ação, eu não posso em nenhum momento usar que dmi a minha igual a zero. Mas na parte dos ghosts, que é isso aqui que depois a gente vai jogar o campo de ghost aqui, esse operador vai ser sanduichado pelos ghosts, aí na parte de ghost, quer dizer, eu posso fazer dmi a minha igual a zero, porque esse determinante ele é calculado no valor do gate fixo, que é f igual a zero. Então isso aqui nós estamos fazendo, isso aqui está me dando isso aqui. Então, isso é o inverso. Agora, o ΔF, então, o ΔF de A, então, estou chamando ΔF de A, exato, é o contrário, a variação é a derivada do gate fixing em relação aos parâmetros ômega. Então, por exemplo, pegar o nosso gate fixing. O nosso gate fixing é dmi a mi igual a zero, se isso aqui é o nosso gate fixing. Então, o que a gente faz? Faz uma transformação de gate. Então vai ficar dmi, tem um sinal menos global, que eu estou desprezando, a transformação global então vai ficar aqui f ABC, ou a dobra derivada por variante, exatamente. Dmi atuando em ômega A igual a zero. Então, quando eu fizer a derivada do gate fixing em relação ao ômega A, o que eu vou obter é isso aqui. Quer dizer, eu vou estar, na verdade, tirando o determinante desse operador aqui. Dmi. O determinante desse operador. Quer dizer, na verdade, esse operador é um operador matricial, é como se fosse um dmi AB, né? Porque essa relação aqui, ela seria assim. Dmi, ômega A, mais f, A, BC, dmi, atuando em A, B, ômega C, igual a zero. Então é como se eu tivesse aqui, eu posso botar aqui um delta de AC, aqui tem um C, então eu posso botar dmi, posso botar aqui, eu vou tirar esse ômega C, boto esse ômega C aqui. Então é um operador matricial, dmi está lamberteando delta AC, o delta B, e aqui F, A, C, B, esse B aqui está contraído com esse cara aqui, e essa derivada aqui está atuando em tudo que está à direita. Esse é o significado desse operador, desse determinante. Claro que esse determinante aí, ele está sendo calculado para gate fixo igual a zero. Então, essa derivada, eu posso até escrever, quando bater aqui vai dar zero, então isso aqui vai sobrar para nós, A de dmi ômega C. Porque no gate, no determinante de Faddeev e Popov, né, eu uso a condição dele, ela só vale justamente quando f for zero, por causa desse passo aqui. Então, aqui é ilícito essa derivada do dmi a mi ser igual a zero. Isso quer dizer, no gate de Lorentz. No outro gate, a gente tem que usar outra condição. Então, tá certo. Então, a gente pode escrever isso aqui desse modo. Então, para nós, colocar assim, para a gente começar a derivar essa quantidade de borda, a gente vai partir, então, feito essa descrição. Eu acho que aonde é muito bom, tem vários lugares que eu acho que essa discussão de fazer de Popov é bem explicada. Eu gosto muito da explicação do Ryder, eu não gosto muito, mas o livro do Pierre Ramon, aquele Field Theory, a Modern Primer, o livro do Ramon é
é muito bom. Eu acho que ele faz uma discussão muito boa do gate fix, né? Então, se vocês quiserem olhar com mais detalhes, eu posso sugerir, entre outros, mas eu acho que o Pierre Ramon, deixa eu botar aqui o Pierre Ramon. A discussão do gate fix está muito boa aqui, como eu acho também que ela está muito boa naquele livro Fields, do Warren Ziegel. Está na rede, né? Ele não publicou em forma de livro, ele deixou o livro dele sobre a forma nos archives, sobre a forma de pré-print nos archives. Então ele faz uma discussão muito clara também sobre fixação do gate. E deixa eu ver aqui. Pierre Ramon está boa, o Ziegel vai mais em detalhe, trabalha um pouco mais a discussão da medida de integração no espaço dos grupos, é um pouquinho mais formal, mas assim, a ideia toda já está aqui no livro do Pierre Ramon, tá? E deixa eu ver o que é mais, eu acho que esses dois livros aqui estão bons. Se alguém quiser mais algum material, tem muito livro de teoria de campo disponível. Põe também a discussão, não Darwin, não é a melhor discussão, mas também é um livro muito bom, é uma discussão do Darwin no Cheng-Li. Tem também o Akers and Lee, que é um Physics Reports também. Isso aqui é livro, então Cheng-Li, eu acho que é Gate Theory, for Elementary Particles, alguma coisa assim, Gate Theory, eu não lembro também exatamente. For Particle Physics, eu acho que é uma coisa assim. Esse livro a gente pode pegar o PDF dele disponível também. E Akers and Lee é o Physics Reports. Gauge Theories. Oi? Teorias de Gauge, o título desse. Não, o de baixo, o Akers and Lee. Akers and Lee, né? É Gauge Theories, né? É o Physics Reports, eu acho que é o Physics Report número 9. Você tem aí, Zé, a referência aí? Não. Eu acho que é o título eu tenho certeza, mas Physics Reports 9. Eu acho que é do ano de 74, 73 ou 74. Mas não tem, ele é clássico, vamos lá. É fácil de achar. Fácil de achar. Então esse também está muito bom, o Cheng-Li, o Ziegel eu acho melhor de todos. O Pierre Ramon está muito bom também, está muito claro. Então, para discutir um pouquinho melhor como se chega. Aqui eu queria até deixar uma tarefa que o Pierre Ramon, ele sugere no livro dele, eu me lembro que tem lá sugerido em algum capítulo, eu acho que uma sessão antes dele fazer Young Mills, ele ainda pega teorias abelianas e ele sugere uma coisa interessante, que é, normalmente o que a gente diz é, numa teoria abeliana, os gates desacoplam, os ghosts desacoplam. Claro, se a gente pegar o gate fixing, né, que a gente pegou, no caso não abeliano, o gate fixing, quer dizer, o determinante fermiônico acaba sendo o determinante desse operador aqui, pelas razões que nós vimos. Quer dizer, o nosso gate fixing no gauge de Coulomb, gauge Lorentz, é esse aqui. Então, no caso abeliano, né, eu fazia a derivada de f em relação aos parâmetros, né? Quer dizer, o meu gauge fixing, a variação do meu gauge fixing é dI é alfa. E aí isso é ômega, né? Na verdade. Para eu derivar o meu gauge fixing em relação ao parâmetro, quer dizer, a transformação do meu gauge fixing, quando eu faço uma transformação de gauge, é dI a mi mais dmi ômega. Então, quando eu derivo, isso aqui vai dar o D'Alembertiano, somente o D'Alembertiano. Então, é claro, quando eu quiser colocar esse determinante e a gente introduzir os gols, normalmente o que a gente faz é bota C barrado aqui, C. Como isso aqui é variável de Grassmann, a integração sobre C me produz esse determinante no numerador e não no denominador. Então, o gosto desacopla. Se por acaso se nós trabalharmos também, bom, isso aí no caso é abeliano. Mas se nós, por exemplo, pudermos colocar um gauge fixing desse tipo, ele sugere um gauge fixing assim, em vez de ser esse aqui, ele sugere esse gauge fixing. No RC também, né, se usar o... Não precisa nem fazer nada muito... Acho que se a gente usar o gauge RC genérico, aparece termo de interação entre o campo e o ghost. Na teoria já aparece. Então, por exemplo, pega esse gauge, pega um gauge não linear. Esse aqui é um gauge, é um possível gauge fixing. É um gauge fixing não linear. E aí
claro, com esse gate fixing não linear, a gente vai ter uma equação mais complicada. A gente vai introduzir aqui um D'Alembertiano do ômega, mas aqui a gente vai passar a ter termos que vão depender. Aqui a gente vai produzir, por exemplo, um dmi ômega vezes o próprio ami. Então, a gente vai ter alguma coisa desse tipo. Ami, dmi, ômega, esse termo aqui, né? Vai dar 2 vezes isso aqui, quando a gente fizer a variação. Então, o gate fixing, quer dizer, o determinante vai passar a depender do A. Apesar da teoria ser abeliana, eu vou ter uma interação com o ghost. Então, mesmo, quer dizer, numa teoria abeliana, não é geral, né, que os ghosts se desacoplem. Eu posso escolher um gate fixing não linear, e aí no gate fixing não linear, os ghosts não se desacoplam, mesmo sendo na teoria abeliana. Mas, em geral, a gente escolhe o gate fixing de Lorentz, o dmi é igual a zero, e aí o determinante fermiônico, o determinante de Khalekh-Popov é simplesmente um D'Alembertiano, e aí o D'Alembertiano a gente coloca sob a forma de um ghost, né? Quer dizer, se transforma o determinante, né? Quer dizer, a gente sabe que o determinante, normalmente a gente tem isso, né? A integral da gaussiana me dá uma raiz quadrada de π sobre alfa. Se essas coordenadas aqui, se eu estiver integrando em x, y, e essa coordenada aqui for grasmaniana, então, em vez de ser 1 sobre raiz, é o determinante. Então, aqui na verdade é o determinante de alfa, isso aqui é o próprio alfa. Se essas variáveis aqui anticomutam. Então, por exemplo, quando eu tenho aquele determinante, nós introduzimos os ghosts, né, de forma anticomutante, justamente para o determinante cair no numerador. E aí a gente integra sobre C barrado e sobre C, esse objeto, e aí dá simplesmente o alfa. Só estou relembrando isso aí. Bom, por que eu estou falando isso? Porque vamos colocar então a forma final. Eu vou preferir fazer as identidades de Slav 9P do Yang-Mills puro, sem introduzir os ghosts. Eu vou deixar aquele determinante fermiônico na medida de integração. Então, para nós vamos partir daqui. Nós vamos pegar o nosso Z do ANI, vai ser para nós a constante de normalização, que agora já envolveu o volume do grupo, já envolveu toda uma escolha aí, e aí vamos estar integrando aqui o ANI. Aí aqui a gente vai ter então o volume, o determinante de Khalekh-Popov, então delta F de A, vamos colocar o delta de A. Claro, já está implícito que isso aqui é calculado para F igual a zero. Então, delta de A, que nós sabemos o que é, então, é esse objeto aqui. Esse delta aqui é o determinante de dmi. E aí aqui é a nossa ação. O gate fixo eu vou colocar aqui em cima. Ação de Yang-Mills, mais a parte de gate fixing. Então, o gate fixing saiu do delta e veio do numerador, veio do expoente, perdão, e aqui mais a parte de fonte. Então, vamos partir daqui. Vou usar aquele variante de gate, tá? Oi? Não, nada, pensando. Tá certo? Isso aqui vai de gate. Então, a gente vai usar, vai partir daqui. E aí, é claro, o que a gente sabe? A gente sabe que a variação, né, do campo de gate é dmi ômega. Então, a gente vai fazer o de sempre, né? Fazer a variação. Claro, esse objeto aqui é invariante gate, esse objeto aqui é invariante gate, a variação de gate vem daqui e vem daqui. Como a gente fez no caso do ordem normal. E a gente vai partir daqui. Aí agora, claro que vai ter alguns detalhes a mais devido à não linearidade que vamos ter nas equações, na hora de gerar as identidades de ordem. Então eu vou deixar, eu só queria encaminhar hoje a discussão para a gente já partir daqui e começar a derivar a matriz das identidades de lado 9 e depois fazer derivadas convenientes para tirar propagador, tirar relação com verso, tá certo? A gente vai partir dessa parametrização, tá bom? Quero, por favor? 15. 1h30. Então, Só fazer uma perguntinha, aproveitar, né? Na verdade é um comentário, né? Quando a gente, para quem não conhece, uma pena o Luigi não estar aqui, né? Porque na hora de fazer o procedimento de Khalekh-Popov, a gente supõe, em determinado momento, que o determinante é não nulo, que a gente inverte, né?
Exato. Então, se o determinante fosse nulo, a gente estaria dividindo por zero. É o chamado problema de Gribov. É o que eles trabalham. Que é o que eles trabalham lá na UF, é um pessoal grande na UERJ, também do Sorella, né? É a UERJ, exatamente. O Sobreiro na UF e o Sorella na UERJ. Se o Luigi vier, eu posso falar com ele. Pede para ele falar um pouco Um pouquinho mais da ambiguidade de Gribov, né? Que é justamente o problema. Quer dizer, a ambiguidade de Gribov, na verdade, a gente já vê na QED, só que na QED ela não tem problema, né? Que é quando a gente fixa o gauge, né? Quer dizer, quando a gente faz isso aqui, vamos dizer, na QED mesmo, né? Quando a gente faz dmi igual a zero, a gente pode ainda, né? Encontrar, quer dizer, quando a gente coloca isso, ao fazer isso aqui, a gente pode fazer uma segunda, quer dizer, quando eu fizer isso aqui, eu zerei dmi igual a zero. Mas aí eu posso ainda fazer uma segunda transformação de gauge, digamos, uma linha mi, que vai ser a mi mais o dmi. Quer dizer, essa transformação aqui foi atingida por um parâmetro alto. Então, quer dizer, eu tinha dmi a mi, aí eu fiz isso aqui, dmi a mi mais D'Alembertiano de alfa de x igual a zero. Aí fixei o meu parâmetro alfa como sendo D'Alembertiano menos 1, dmi a mi. Então, foi a primeira. Quer dizer, usei a minha simetria de gauge. Mas agora, dentro dos parâmetros, né, das funções que definem transformações de gauge, eu ainda posso encontrar uma função beta de x. Se essa função beta de x for uma função harmônica, ou seja, se o D'Alembertiano de beta for zero, isso significa que dA' é igual a dA mais D'Alembertiano de beta. Mas se essa função for uma função harmônica, eu ainda posso fazer uma transformação de gauge sem alterar essa condição de gauge que foi escolhida aqui, em dmi igual a zero. Então, se dmi é zero, dmi' também é zero. Então, eu não perdi a condição de gauge, mas eu posso encontrar funções não triviais que ainda sejam transformações de gauge. Fazendo isso, inclusive, né, a gente na QED, aqui, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está, se a gente escolher essa função satisfaz essa condição aqui, D2, D2, dP2, beta, igual a Laplaciano de beta. E aí, quando eu fixar essa condição aqui, né, a condição de gauge aqui, ela está me dizendo o seguinte, dmi a linha mi, a linha mi, perdão, fazer assim, a segunda transformação de gauge, a linha mi é a mi mais dmi beta. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, a zero linha, componente zero, é igual a zero mais d0, ddt de beta. E, na parte espacial, nós vamos ter a linha i igual a i mais dI beta. Então, nós estamos dizendo o seguinte, fizemos a primeira transformação, fomos para o gauge Lorentz. Agora, vimos que o gauge Lorentz continua invariante se eu ainda tiver transformações feitas por funções harmônicas. Então, o gauge Lorentz ele também tem uma simetria residual. Ele é invariante sob essas transformações aqui. E essas transformações afetam agora, quer dizer, esse campo aqui, a mi, satisfaz a essa condição, dmi a mi igual a zero, mas eu posso ir para esse aqui, que também satisfaz a mesma condição, e, porém, é transformado em relação a essa. Essa condição aqui vai aparecer que, se eu tirar a divergência dessa equação, aqui vai produzir o Laplaciano. E aí, claro, se eu conheço o Laplaciano de beta, eu posso inverter essa equação e fixar ainda que a divergência de A é zero. Então, justamente essa simetria residual me permite fixar o A0 igual a zero. Opa, a divergência de A igual a zero. Aí, se eu vou para a equação de Gauss, divergência no ar, campo livre, né? Divergência de A igual a zero, isso aqui fica menos Laplaciano de φ, né? Menos dAdt. Isso aqui é isso aqui, opa, menos Laplaciano de φ, menos Laplaciano de φ, menos ddt da divergência de A. Olha dessa divergência aqui, não é? É menos divergente de φ, menos dAdt. Mas aí eu fixei divergência de A igual a zero. E aí, claro, se Laplaciano de φ igual a zero, eu não tenho fonte, eu estou no espaço livre completamente, não tem fonte no infinito, φ igual a zero. Então,
essa transformação residual me permite fixar φ igual a zero e divergência de A igual a zero, que é o que a gente chama de gauge de radiação, né? O gauge que é o gauge φ igual a zero. Quer dizer, no caso livre, né, a onda, toda a física está só no potencial vetor e assim mesmo na parte transversa, a parte longitudinal é zero. Agora, isso vale no caso abeliano. No caso não abeliano, eu já não posso fazer isso. Então, isso que é o problema de Gribov, no caso não abeliano, é que você, depois de fixar o gauge, você ainda tem uma simetria residual. E essa simetria residual aí, ela interfere no processo. É isso que você tem que eliminar depois, não todo o problema. Mas no caso abeliano já aparece, mas a gente resolve dessa forma. Entendi. Considerando, claro, no caso dele, se o campo não estiver livre, se o campo tiver em interação, eu já não consigo fixar φ igual a zero. Porque aí a equação não é mais divergência de E igual a zero, divergência de E igual a ρ. Então essa equação fica assim, eu consigo sempre eliminar isso. Mas, meu φ, agora o que acontece? Meu φ não é um campo físico. Por quê? Porque ele não tem derivada temporal. Φ não evolui. Quer dizer, φ na verdade é uma medida da distribuição instantânea de carga. Eu posso escrever meu φ como sendo tensorialmente laplaciano a menos 1 de ρ. Então, quer dizer, o meu φ de Tx, né, vou colocar assim, meu φ de Tx é a função de gringo laplaciano, vou botar aqui, o potencial de vou botar aqui 3x', 1 sobre 4π, tem 4π aqui, mas esqueceu 4π, módulo de x menos x', e aqui o ρ de Tx'. Então, a resposta é instantânea. Na presença de cargas, o meu campo φ, ele simplesmente não deixa de ser uma medida da distribuição, uma medida instantânea da distribuição de carga. Eu não tenho uma função de Green que me leve de um T' para o T. É TT, é um gauge instantâneo, vamos dizer assim. Então, mostra que, mesmo na presença de cargas, né, o campo φ ele pode ser eliminado, ele é um grau de liberdade supérfluo, mesmo que eu não tiver no vácuo. Né? Agora, se eu tiver no vácuo, φ é zero. Então, por isso que a gente esquece o φ, a ambiguidade está um pouco, agora no caso não abeliano, devido à não linearidade, isso não acontece mais. Aí tem toda a discussão do problema de Gribov, que é uma discussão muito rica, né, e que tem dado resultados interessantes para o grupo, aí, do pessoal do Sorella, do Vitor Lemos, do Márcio Capri, e o Rodrigo Sobreira. Eu posso até chamar eles depois no semestre que vem para dar um seminário, chamar o Rodrigo, ou eu vou chamar o Márcio, para dar um. O pessoal do Sorella, o pessoal do próprio Rodrigo, o Rodrigo gosta muito de dar aula, é bom professor, também posso chamar ele para dar uma aula para vocês sobre o problema de Gribov, tá bom? Então, amanhã eu mando um e-mail para vocês, não sei se a aula vai ser. Sexta certamente não vai ser, mas eu posso ver sobre a quarta e quinta. Mas o curso já acabou? Vou acabar quinta-feira. Quinta-feira é a última. Então não pode ser quinta. Não, mas eu poderia dar quinta mais cedo. Entendi. Eu também não preciso de uma aula muito longa, eu preciso só acabar um assunto só. Valeu. Beleza, tchau, obrigado.